Nessa noite, irmãos, eu quero pregar uma mensagem subordinada ao tema: nossa esperança é sua vinda. Diga comigo: nossa esperança é sua vinda. Oh glória, aleluia. Irmãos, nós sabemos que Cristo, pelo seu poder, estabeleceu uma igreja poderosa na terra. João Batista aparece pregando depois de 400 anos que Deus estava em silêncio. E ele disse: é chegado o reino de Deus. A mensagem de João não era uma mensagem que agradava todo mundo. João Batista, ele tinha uma característica muito forte, ele tinha uma personalidade muito forte, a ponto de perder a própria cabeça, mas não deixar de falar a verdade. Aleluias, ele foi um homem que nós podemos dizer que foi o primeiro pregador de arrependimento do Novo Testamento. E quando ele pregava, ele dizia: é chegado o reino de Deus. Eu peço a Deus com humildade que estabeleça o reino dele aqui, nesta noite. Porque logo depois Jesus aparece pregando também. E Jesus confirma o que João diz: é chegado o reino de Deus. Eles não estavam dizendo: olha, quando Cristo arrebatar a igreja, o reino de Deus vai chegar. Eles não estavam dizendo: olha, em 2015 o reino de Deus vai chegar. Eles já há 2000 anos atrás, há 2015 anos atrás, eles já pregavam, dizendo que o reino de Deus havia chegado. E isso eles falavam no presente. Se você está esperando o arrebatamento da igreja para entrar no reino, você está perdendo tempo. O reino de Deus, ele já pertence à igreja há mais de 2000 anos. A igreja, ela pode entrar e sair no reino a hora que ela quiser. Nós temos ousadia pelo novo e vivo caminho, fazendo firme confissão da nossa esperança, porque o véu do templo se rasgou, e pela porta que se abriu, pelo sangue do Cordeiro, nós podemos adentrar no Santo dos Santos e adorar a Deus. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que crê em mim entrará e sairá, comerá e achará pastagens. Nesta noite você pode entrar no mais profundo do reino de Deus. Você pode chegar em casa, dobrar os seus joelhos e adentrar no mais profundo no reino de Deus. Você pode ter uma mudança histórica na sua vida, porque todo e qualquer ser humano que adentrou por essas portas, e quem mais quiser, se ele crê no sacrifício vicário da cruz, ele pode adentrar no reino, ele pode ser participante do reino. Porque se tem uma coisa que eu aprendi logo cedo, é que a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, mas o reino é nosso, o reino pertence à igreja. Ele nos anunciou o reino. Não há outra mensagem tão poderosa que Jesus pregava, a não ser o reino. Jesus sempre falava do reino. Mas só que a igreja foi estabelecida em um período difícil. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus enfatizou bastante. Ele disse: eu vou para a casa de meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão não vou, teria dito. Irei e virei outra vez. Aleluias. E vos levarei para onde eu estou. Aleluia. Jesus, ele nos fez várias promessas. Você vai ver a Bíblia dizendo várias vezes acerca do arrebatamento. A Bíblia diz que ainda mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Aleluias. A Bíblia fala bastante sobre o arrebatamento da igreja. Mas esta igreja foi estabelecida em uma época difícil. Por quê, Gabriel? Você pode ver que o imperador da época era César. O Brasil, se nós falamos português hoje, embora não seja um português original, nós falamos português porque nós fomos colônia de Portugal. Portugal chegou e colonizou o Brasil, e nós herdamos aí o português, a linguagem portuguesa. E quando Jesus veio para estabelecer a igreja na terra, o povo de Israel estava sendo colônia de Roma.
quem mandava era Roma. O imperador César era quem mandava. Herodes, aleluias, Pilatos e os demais, aleluia, sumos sacerdotes, todos obedeciam a Roma. O decreto que se dava ali era romano. Os impostos que eram pagados era para Roma. É tanto que um dia Jesus disse, quando alguém perguntou, é lícito pagar impostos? Jesus pegou uma moeda e disse, de quem é esse rosto que está na moeda? Disseram, é de César. Jesus olhou e disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Roma, aleluia, tinha colonizado Israel, mas isso não impediu Jesus, o próprio Deus, de realizar o seu plano. E ele estabelece uma igreja, numa época de um império romano. Herodes, quando viu a Jesus, se alegrou, porque ele queria ver Jesus fazer algum sinal, mas Jesus não fez nenhum sinal. Tem gente, já vieram me dizer, um dia desses eu conversando, está surgindo uma doutrina aí, o tal dos reformados, eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo, eles não acreditam em línguas estranhas, eles falam que nós que inventamos as línguas estranhas, eu tenho dó deles. Um dia um deles disse para mim, olha, não há mais dons em evidência. Eu falei, claro que há, porque eu já tive experiências demais com dons do Espírito Santo. Ele falou, pois eu vou levar um paralítico aí, eu quero ver você orar e ele levantar na mesma hora. Eu olhei para ele e falei, que é isso, rapaz? Jesus não opera porque você quer ver ele operar, ele opera quando quer, ele faz quando ele quer. Ele é o dono da obra. Mas olha só, irmãos, Herodes, quando viu que Jesus não fazia nada, devolveu Jesus para Pilatos. Jesus foi à cruz. O poder que há na cruz, irmãos, o poder que há na cruz, ele é tremendo. Você pode ver que um soldado, quando a sentença foi determinada, Pilatos lavou as mãos e disse, olha, pega. Um soldado pegou uma coroa de espinhos da Índia. Os espinhos da Índia são capazes de furar uma madeira dessa. Fez uma coroa, colocou na cabeça de Jesus e bateu com a cana para que aquela coroa cravasse. Mas se você for ver no Antigo Testamento, logo no livro de Gênesis, quando o homem pecou, começou a nascer espinhos sobre a terra. Por causa do pecado, Satanás ganhou legalidade. Quando aquele soldado romano faz uma coroa de espinhos, para muitos, para os homens carnais, era só mais alguém sendo escarnecido. Mas quando aquela coroa é posta sobre a cabeça de Jesus, era o próprio Satanás declarando a derrota. Parecia que Jesus iria ser ferido, e talvez alguém olhou e tadinho dele, além de ser crucificado, ainda vai usar uma coroa de espinhos. Quando o soldado bate com a cana, a coroa crava na cabeça. Aleluias. Se o pecado, Satanás ganhou legalidade e a terra passou a produzir espinhos, quando aquele soldado endemoniado faz uma coroa de espinhos e coloca na cabeça de Jesus, ele está dizendo, se Satanás reinou por algum tempo, agora o reinado é devolvido. Se pelos espinhos o pecado entrou, aleluia, pela coroa de espinhos, Jesus toma sobre si o pecado do povo, lava e reme com o sangue do Cordeiro. Aleluias. Jesus vai à cruz, morre, ressuscita ao terceiro dia. Quando ele vai escolher o pastor presidente, ele vai escolher alguém que um dia ficou endemoniado, e ele olhou e disse, para trás de mim, Satanás. Ele vai escolher alguém que, embora andou sobre as águas, perdeu a fé e afundou, e ele teve que ajudá-lo. Ele vai escolher alguém que negou ele por 3 vezes. Mas espera aí, a Bíblia não diz que João era o discípulo a quem Jesus amava? João não era aquele que tinha mais intimidade? Que o próprio João inclinava-se no peito de Jesus de tanta intimidade que tinha. Mas Jesus, irmãos, ele não escolhe pela intimidade. Ele não escolhe porque profetiza mais. Ele não escolhe porque canta mais bonito. Ele não escolhe porque a pessoa é mais inteligente. Tem muita gente que olha para o pastor da igreja, olha para os demais obreiros que são mais intelectuais, são mais usados, interpretam língua estranha, sei lá, são usados em milagre, e olham, o pastor é muito sem sabedoria, quem devia ser o pastor era fulano de tal. Não, Jesus não olha como você olha. Jesus, ele sabe quem é que serve para ser o pastor. Aleluia.
E Jesus escolhe Pedro para ser o pastor presidente. A igreja começa. Logo que a igreja começa, morre o primeiro homem da igreja. E a morte dele foi até bonita, entre aspas, porque ele começa a ser apedrejado, porque pregou uma mensagem com autoridade. Ele era apenas um jovem, um rapaz chamado Estevão. E cada pedra que atingia ele, ele olhava para o céu e dizia: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado no trono à direita do Pai. Aleluias. Mas daí então, irmãos, eles estavam colonizados por Roma. A ideia de matar cristãos foi boa aos olhos dos ímpios. Isso agradava aos judeus, isso agradava aos gregos. E a igreja, ela nasceu debaixo de uma grande perseguição. Pegavam os crentes e soltavam em arena com leões famintos. Você pode imaginar, irmãos? Você que é casado, tem seu filho. Soldados romanos vinham, pegavam a família. Aquela família era solta no meio da arena, toda arquibancada olhando. E eles se abraçavam com seus filhinhos. Um olhava para o outro e dizia: olha, eu te amo, minha esposa, eu te amo, meu esposo. Daqui a pouco nós estaremos no seio de Abraão. Daqui a pouco nós estaremos bem. Pegavam cristãos e tocavam fogo, amarravam os pés e as mãos em carros de boi e puxavam as cordas até o braço se soltar, a perna se soltar. Faziam a mesma coisa com o pescoço e começou a morrer muita gente. Quando ia se batizar alguém na igreja primitiva, logo chamavam ele e falavam: olha, ser crente é assumir uma grande responsabilidade. Não é só carregar uma Bíblia, não. Está vendo aquela fumaça lá da liderança de Roma? Estou vendo. Pois é, se tu batizar hoje, amanhã tu corre o risco de ser o próximo a ser queimado lá. Mas a igreja primitiva tinha uma coisa que a igreja de hoje não tem. Aleluia. E poucos têm, eu não vou generalizar, poucos têm. Aleluia. Mas se alguém entrasse aqui hoje armado e dissesse: olha, quem negar a Jesus vai ser salvo, quem não negar, eu vou matar todo mundo, um monte de gente ia sair correndo. Mas eu creio que pelo menos a Almadema inteira ia levantar e dizer: pode meter bala, porque nós sabemos para onde nós vamos. Agora para onde é que você vai? Eles diziam: bora, me batiza logo, porque se eu morrer eu sei a minha esperança. Eu sei o que é a minha esperança. Então a igreja nasceu debaixo de uma... Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos cristãos servia de semente. Eu estava pregando semana passada no estado do Piauí. E eu preguei em praça pública de frente à igreja católica. E eu comecei a contar a história da igreja, como a igreja começou. Eu iniciei dizendo: olha, Pedro não foi o primeiro papa. Pedro foi o primeiro pastor presidente da igreja. Porque papa não se casa, e Jesus curou a sogra de Pedro. Aleluias. E eu contei toda a história da igreja, aonde a igreja se dividiu quando fez aliança com Nero. Eu fui falando, na época da Santa Inquisição, a igreja católica mandou matar mais de 120 mil crentes. E isso gerou um alvoroço, saiu no jornal. Me ameaçaram lá, disseram: olha, cuidado, você não está na sua terra. Eu ia pregar mais 2 dias e preguei, foi uma bênção. Disseram: olha, cuidado, hein, quando você sair da igreja, sua cabeça pode rolar. Eu disse lá: olha, eu queria era que eles me matassem mesmo. Porque se eles me matassem, o evangelho ia crescer naquele lugar. E se a igreja católica tinha alguma moral, ela ia perder toda.
Mas aí eles não tiveram coragem. Aleluias, mas tem uma coisa, irmãos, que eu tenho bradado em alta voz quando Deus tem me dado a oportunidade de falar. Aleluia, embora muita gente se corrompeu, muita gente está fazendo aliança com o mundo, Deus ainda tem o seu remanescente. A Bíblia diz: muitos são os filhos de Israel, semelhante à areia da praia, mas só o remanescente será salvo. Embora uma geração não quer nada com Deus, essa geração aqui o sangue pode dar na canela, que nós não vamos idolatrar. O sangue pode dar na canela, que nós não vamos aceitar adultério, divórcio, sensualidade. O sangue pode dar na canela, que nós não vamos casar homem com homem, nem mulher com mulher. O sangue pode dar na canela, que nós vamos adorar. Na calabaia, choramanda. Aleluia. Então a igreja nasceu num período em que muito sangue foi derramado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi morto à espada. João foi lançado num caldeirão cheio de azeite quente. Porém, Deus não queria que ele morresse daquela forma. Ele pegou o azeite quente e deve ter olhado e dito: o azeite que tem na minha vida é mais quente que esse. A igreja sofreu uma perseguição. Aí Deus salva um perseguidor, Paulo, que se chamava Saulo. Todo mundo conhece a história dele. Ele é salvo e começa a pregar o evangelho aos gentios. E ele sai pregando e funda várias igrejas. E ele funda a igreja Tessalônica. Levanta um pastor lá, deixa um homem de Deus pastoreando a igreja. Mas só que era um período conturbado. Um morria, mas 10 aceitavam a Jesus. Morria 10, mas 100 aceitavam a Jesus. Mas houve muitas mortes na igreja. Então eu acredito, não está na Bíblia, não está na história, mas a minha mente de pregador me faz conjecturar algo aqui. Eu imagino uma escola bíblica dominical na igreja Tessalônica. E alguém que acabou de perder, alguém queimado, comido por leões, torturado, alguém que perdeu a família inteira, se levantando e dizendo: pastor, me responde uma coisa, eu acabei de perder a minha família. Aceitar Jesus é correr um grande risco. Eu não abro mão disso. Muita gente está morrendo, estão matando muitos cristãos. Mas me responda uma coisa: para onde é que vai os mortos? Imagina alguém que nunca falou na escola dominical: é mesmo, pastor? Para onde é que vai os mortos? E era um assunto delicado para ser tratado. Você já imaginou alguém chegar em você e falar: e aí, pregador, para onde é que os mortos vão? É um assunto delicado. Eu particularmente, eu iria dizer: morreu com Jesus? Sim. Eu falei: então ele está dormindo. E ele vai ser arrebatado em breve. Morreu sem Jesus? Sim, está no inferno. E o purgatório? Que purgatório? Purgatório não existe não. Ou é céu ou é inferno. Ou é Jesus ou é o diabo. Ou é o reino de Deus ou é o mundo. Qual você escolhe? A porta do reino de Deus é estreita, irmão. Os carpinteiros da atualidade estão fazendo portas largas por aí. Mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez ainda continua estreita. É estreitinha. Mas vale a pena passar por ela. Aleluias. Mas olha só, irmãos. O pastor talvez ficou com medo. A pressão era muita. Eu imagino que ele levou o caso a Paulo. Aí Paulo, não podendo ir lá no momento, falou: eu vou escrever uma carta para a igreja Tessalônica. E ele escreve a primeira carta. E no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer: olha, acerca dos que dormem, eu não quero que vocês sejais ignorantes e fiquem perturbados, como os que não têm esperança.
Porque já tinha sido explicado à igreja que a esperança da igreja é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança da igreja não está no Lula, não está na Dilma, não está em Barack Obama, não está na ONU. A esperança da igreja não está na rede pública de saúde, na UPA. A esperança da igreja não está no governo mundial. A esperança da igreja é o arrebatamento. Então Paulo vai dizer, olha, eu não quero que vocês fiquem como aqueles que não têm esperança alguma. Porque se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, também Ele há de ressuscitar aqueles que em Cristo morreram. Alamadaraia chorabácia. Pode passar o tempo, mas nós ainda se assentaremos na ceia para ceiar com o pastor Antônio Hack. Quem acredita nisso? Porque ele ressuscitará primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, 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 arrebatados. Esta é a esperança da igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou arrupiando até minha sobrancelha aqui. Paulo vai explicar. Mas só que Paulo falou uma coisa que ele não explicou. Gerou uma confusão maior na igreja, pelo que eu entendo lendo as duas cartas. Ele disse, olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Ele vai explicar, olha, não vai ser assim, os mortos serão arrebatados primeiro. Não. Eles ressuscitarão primeiro, porém seremos arrebatados juntos. Os mortos ressuscitam e nos ares a gente se encontra com eles. E nos encontramos com o Senhor nos ares e estaremos ali para sempre com o Senhor. Aí como Paulo, explicando o mistério da morte, ele vai dizer, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aí, irmãos, quando se falava arrebatamento na igreja tessalônica, os irmãos não queriam saber mais de nada, a não ser buscar o Senhor. Gerou uma perturbação na igreja tessalônica. Quando um profeta levantava e falava assim, diz o Senhor, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. As irmãs não queriam mais voltar para casa. Os jovens não queriam mais ir para a escola. Os obreiros não queriam mais ir trabalhar. Os homens não queriam mais voltar aos seus afazeres. Isso gerou um transtorno na igreja tessalônica. Eles ficaram apavorados. Quando lia-se uma epístola que falava sobre a vinda do nosso Senhor, eles se desesperavam. É agora, é hoje. Pode ser hoje o último culto. Eu não vou sair daqui. Jesus vai arrebatar a igreja. Eu não quero sair da igreja. Eu não quero nem presenciar esse mundo. Eu preciso ser arrebatado. Eles ficaram desesperados. Aí o pastor vendo o problema. As irmãs não cozinhavam mais para os seus esposos. Os maridos não iam mais trabalhar. O povo só queria saber de ficar na igreja. Mas a Bíblia diz que nós somos peregrinos em uma terra estranha. Ou seja, nós não somos daqui, mas nós ainda estamos aqui. E enquanto nós estivermos aqui, temos responsabilidades com esse mundo, sim. Nós precisamos fazer a diferença. Nós somos peregrinos. Não é difícil entender
que o Samuelzinho é baiano, pela linguagem dele. Quando um mineiro assume a tribuna, ele fala: Pai do Senhor, você já falei, você é mineiro, goiano ou paulista, para puxar o R desse jeito. Quando alguém chega e fala: aonde? Você já fala, isso aí é da Bahia, é nordestino. O carioca chega: a paz. Já falei, isso aí é do Rio de Janeiro. Os povos lá do sul, barbaridade, tchê, que congresso maravilhoso. Você já olha e fala, esse daí é do sul. Porque eles carregam características da onde nasceram. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Quando este mundo nos vê, ele tem que olhar para nós e dizer: olha, você não é daqui. Você vai olhar, como assim? Você não fala como cidadão dessa terra. A sua linguagem é do céu. O seu modo de se comportar é do céu. O seu modo de se vestir é do céu. Você não é daqui, você vai olhar, eu não sou daqui mesmo. Eu estou aqui peregrinando em uma terra estranha, mas a minha morada é no céu com o meu Deus. E a qualquer momento eu estou retornando para lá. Mas infelizmente, a linguagem, estamos num congresso de jovens. A linguagem de alguns jovens hoje já não é mais uma linguagem do céu. É uma linguagem mundana, ímpia. As músicas que alguns jovens ouvem hoje já não são mais músicas dos céus. São músicas ímpias. Alguns cantores gospels, que eu não vou citar nome, não querem mais cantar músicas do céu, querem cantar músicas ímpias. A vestidura de muitos cristãos hoje já não são vestiduras do céu, são vestiduras ímpias. É tanta tomara que caia o pastor, tomara que caia o profeta, tomara que caia todo mundo. São moças que perderam o pudor e vêm para o culto mostrando suas pernas, um palmo de saia. Quando dá um palmo? A imoralidade assumindo muitos santuários, pessoas que não se identificam mais como cidadãos dos céus. Que isso, pregador? Você é aqueles pregador quadradão de 1900 e na época que Daniel Berg fundou a Assembleia de Deus? Sou. Estamos vivendo uma época, irmãos, que as pessoas não se comportam mais como cidadãos do céu em redes sociais. As moças vão para a academia com as suas legs, tiram fotos de bumbum empinado e postam no Facebook. Rapazes que tiram fotos mostrando seus músculos, sensualizando e postam em redes sociais. Aleluias. Eu não sou contra alguém procurar saúde física para o seu corpo. Eu sou contra, aleluias, as pessoas do mundo verem essas pessoas como qualquer um. Aleluia, mas essa história vai mudar. A Umademe é diferente. Vão ter que nos respeitar e olhar e dizer: você é diferente, você é cidadão do céu, você não é dessa terra. E quando você desaparecer, que está próximo, esse alguém vai lembrar e vai dizer: realmente ele não era dessa terra. Ele ainda me convidou a ser natural do céu. Porque Deus deu uma lei a Moisés: vocês não vão entrar em outras nações, mas se alguém vir de lá e quiser entrar, se circuncide. Os machos se submetam às leis de Moisés e se tornem por lei naturais da terra. Aleluia. Nós somos um povo que não somos daqui,
Mas se alguém quiser vir para ser cidadão do céu, também ainda há tempo. Aleluia, Jesus carimbou a sua salvação no sangue do Cordeiro derramado na cruz. E Ele conta contigo, venha ser cidadão do céu também nessa noite. Aleluia, a glória. Olha só, irmãos. Aí como gerou um conflito, porque Paulo falou, nós que ficamos vivos, então o povo pensou, é nós, e agora? É nós, e agora? Jesus mesmo falou, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí Paulo fica sabendo do alvoroço do caso e ele escreve a segunda carta. E no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo começa dizendo para as pessoas não se perturbarem acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não seria daquele jeito, sem que antes viesse a apostasia. O espírito da mentira, a operação do erro, o espírito do anticristo, o qual se levantaria contra tudo que é de Deus, tudo que se adora a Deus. Se Paulo fosse vivo hoje, ou se Deus tivesse revelado a igreja de 2015, para ele naquela época, no dia que ele escreveu aquela carta, ele escreveria detalhadamente: não se perturbem, não é para vocês. Não é para vocês ficarem perturbados acerca do arrebatamento, mas sim a igreja de 2015. Porque Gabriel, ele falou, olha, não será assim sem que antes venha a apostasia. Uma das maiores pregadoras da nação brasileira apostatou-se da fé e abriu uma igreja gay. Um dos maiores cantores da música evangélica declarou semana passada que não vai mais cantar músicas evangélicas, somente músicas mundanas. Escarneceu dos nossos louvores e disse: qualquer um canta música gospel. Realmente, qualquer um canta música gospel, mas adorador, irmãos, não é qualquer um. Alguém que toca a Deus com uma canção não é qualquer um. A apostasia chegou. Está escrito que nos últimos dias apostatariam-se alguns da fé. Na epístola que Judas escreveu, você pode ler lá o livro de Judas. Se você não gosta de ler Bíblia, o livro de Judas tem só um capítulo. É pequenininho, mas leia lá. Judas vai dizer que nos últimos dias surgiriam homens conforme suas próprias concupiscências e causariam divisões sensuais na igreja. Paulo também falou que nos últimos dias não suportariam ouvir a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, voltariam seus ouvidos para fábulas. Tem um pregador aí que prega vestido de chapolim colorado. Que é isso, irmão? Prega vestido de super-homem e é o pregador mais agendado da nação brasileira. E aí onde é que vai parar isso? Sabe por quê? As pessoas querem fábulas. Um super-homem pregando. Congresso de crianças, você vai lá, tem um palhaço pregando. Fábulas, coisas que não existem, mas ainda tem homem de Deus. A igreja não é gospel, a igreja é protestante, e ela vai protestar contra isso. Quem está comigo? Quem está com a labada, a soracante? A igreja protestante no Brasil começou a perder a moral depois que deram um apelido para ela de gospel. É funk gospel, é rap gospel. Nessa época, então, festa junina gospel. É o que tem por aí. E eu fui pregar numa igreja, sentado no púlpito. Daqui a pouco, vamos fazer uma peça. Aí veio lá um conjunto, uma gangue.
Ligaram um jogo de luz no púlpito, começou a fumaçar. Eu olhei, será que está pegando fogo? Uma máquina de fumaça, um jogão de luz. Eu fiquei quietinho na minha. Na verdade, eu nem era o pregador, eu fui visitar com um pregador amigo meu, que era o pregador da vigília da noite. Aí fizeram uma peça lá, o cara com cabelão esquisitão, parecia que estava endemoniado em cima do púlpito. Aquela peça maluca mesmo. Eu não sou contra peça, irmão. Eu já vi peças em igreja que eu fiquei meia hora chorando, com vontade de ir para o céu. Eu já vi peças em igreja que as pessoas vinham aceitar a Jesus. Eu já vi coreografias de Deus, como já vi coreografias igual aquela menina que dançou e pediu a cabeça de João Batista. Elas vêm dançar sensuais, mostrando suas calcinhas fio dental aqui na frente. E os homens casados, líderes, cegos, que permitem essas coisas. Aqui não, Satanás. Aqui pode até ter coreografias, mas de Deus. Aqui pode até ter peças, mas peças que exaltam o nome do Senhor dos Exércitos. Terminaram a peça, jogaram um futebol no telão da igreja. Até o futebol estava tranquilo. Eu sou novo convertido, eu tenho apenas 9 anos e meio de fé. Eu me escandalizo fácil, sabe? Eu fiquei olhando aquele futebol e falei, meu Deus, eu estou na igreja mesmo. Aí acabou a cena do futebol, jogaram uma novela. Uma cena de novela. Aí eu me levantei e saí, eu fui embora. Lá para o carro. O pastor foi lá e disse, que isso, Gabriel? Você quer ser santo mais do que os outros? Eu falei, não. É porque eu não gosto dessas coisas. Deixa eu ficar aqui quietinho para mim não pecar. Tudo bem. Ele voltou lá para dentro. Daqui a pouco apagaram todas as luzes e eu escutei um barulhão. Bah! Aí alguém pegou o microfone e gritou, aí galera, Jesus é muito doido. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Tem muita gente brincando, irmãos. Esses dias eu tive um sonho que eu olhava para o céu. Uma voz dizia, Gabriel, olha para o céu. Quando eu olhei, os anjos começavam a cantar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. O ano passado eu preguei em mais de 70 congressos, irmãos. E a maioria deles, o tema era ele vem. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. O tempo está próximo, o fim vem. Todos falando sobre arrebatamento. Hoje de manhã eu preguei num congresso de jovens, onde o tema era o arrebatamento. Agora aqui na Umademe também é o arrebatamento. Os hinos que estouraram por aí, a maioria deles são do arrebatamento. Aleluias. E um louvor que eu sei que está perto para se cumprir. Aquele louvor pode ser hoje o seu último culto. Adore. Pode ser hoje a última vez que você canta na Umademe. Pode ser hoje a última vez que você senta no púlpito. Pode ser a última vez que eu prego. Pode ser a última vez que você ouve uma pregação aqui na terra. Aleluia. Mas a nossa adoração não é a última vez, porque nós sairemos daqui para adorá-la na glória. Na glória. Eu não vou mais além, é aqui que eu quero encerrar. Não é tempo, pregadores, de mandar a igreja se preparar. É tempo de dizer à igreja, para ela estar preparada. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não há mais tempo de ficar em novelinhas onde homem beija homem, mulher beija mulher. Não há tempo mais, irmãos, de viver uma vida profana. Está na hora de confessarmos os nossos pecados. Tem gente que, quando namorava, pecou, casou. Já tem 10 anos isso. E ele pensa que o casamento resolveu a situação. Não.
Ah, mas já tem 10 anos, Deus já esqueceu. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então 10 anos para o Senhor é como 10 segundos. Deus está olhando e dizendo, tu pecou há 10 segundos atrás, confessa o teu pecado. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. As pessoas estão confundindo. Ah, mas se eu confessar o meu pecado, o pastor vai expor eu para todo mundo. Vai não, irmão. O pastor que é pastor, ele trata da ferida da ovelha. Ele não termina de matá-la não. E aqui tem pastor. Você precisa confessar o seu pecado. Se assistiu pornografia, procure o pastor e confesse. Fala, eu assisti pornografia, pastor. Se teve relação sexual, não é mais virgem, procure. Não adianta querer usar véuzinho no dia do casamento. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Pode enganar a mãe, pode enganar o pai, pode enganar o pastor, mas Deus está de olho. E se a trombeta tocar, hein? Qualquer coisa que eu faço de errado, eu procuro o meu pastor e confesso. Está gravando, você confessa, Gabriel? Confesso. Eu sou crente. Eu sou crente, eu quero ir morar no céu. Certa feita, um fato interessante que você vai rir, mas na verdade você deveria chorar. Tem um homem perto da minha casa que ele faz uma pizza que se você comer 3 pedaços, você passa mal. Ela é muito grande, muito recheada, muito grossa essa pizza. E eu fui para a pizzaria com um amigo meu, só eu e ele. E para não jogar a pizza fora, uma pizza grande, eu comi 4 pedaços daquela pizza. Eu não comi, eu coloquei para dentro. Eu comecei a passar mal, e eu fui para casa e eu fiquei mal. E eu senti, irmãos, uma culpa. Como a culpa de um adultério, como se eu tivesse matado alguém. Eu procurei o meu pastor e eu falei, pastor, olha, aconteceu isso. E eu cometi o pecado de gula. Ora para Deus me perdoar. O pastor riu. Mas depois ele falou, nossa, Gabriel, eu estou vendo a gravidade da coisa. Porque o pecado da gula, se você for ver quando Jesus falou sobre ele, quando a Bíblia vai relacionar ele, está entre os mais perigosos. Nem os adúlteros, nem os feiticeiros, nem os fornicadores, nem os que cometem glutonaria herdarão o reino de Deus. E a gula é o pecado mais perigoso. Por quê, Gabriel? Porque é um pecado que a pessoa comete e não se arrepende. Muita gente não vai subir ao céu porque comete gula. Termina o congresso, ajunta a mocidade, vai para rodízio de pizza e o jovem sai de lá. Eu comi 27 pedaços. Você está indo para o inferno. Alamande, assora, manda, erebas. Jesus está aqui, Jesus está aqui. E se Ele quiser arrebatar a igreja agora, hein? A Almadime vai morar na glória! Vai morar na glória! Olha, eu disse que ia encerrar aqui, e eu vou. Deus, Ele fez tudo que há na terra com 6 dias, e no 7º descansou, não é isso? Caim matou Abel e o terceiro filho, que era o filho da aliança, se chamava Sete. A Bíblia diz que Sansão tinha 7 tranças no cabelo e Samuel também tinha 7 tranças no cabelo. A Bíblia Sagrada vai dizer que as 7 taças que serão derramadas, 7 trovões que estrondarão, 7 trombetas que serão tocadas, 7 taças da ira de Deus que vão ser liberadas sobre a terra. Há no céu 7 castiçais de ouro. A Bíblia diz que Deus tem 7 espíritos. A Bíblia diz que Deus tem 7 par de olhos que estão sobre toda a terra. A Bíblia Sagrada vai dizer um monte de coisas sobre o número 7.
7 vezes o povo arrodeou durante 7 dias a cidade de Jericó. E no 7º dia deram 7 voltas. Na 7ª volta, quando eles tocaram as trombetas, as muralhas de Jericó caíram por terra. Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado. O profeta deitou sobre o menino, e o menino deu 7 espirros e ressuscitou. Muita coisa sobre o 7. O número 7 é um número tremendo. E o livro de Esther é o único livro, juntamente com o livro de Cantares, na Bíblia, que não fala Deus, Senhor, Jesus, Espírito Santo. Nenhum nome que se atribui a Deus está no livro de Esther e no livro de Cantares. A palavra mais espiritual do livro de Esther é a palavra jejum. Fora isso, não tem nada que fala de Deus. Pode ler de ponta a ponta, você vai ver que isso é verdade. E por que eles foram canonizados no concílio de Nicéia? Porque Deus quer o livro de Esther e o livro de Cantares. Embora eles não falem nada de Deus, são os livros mais simbólicos acerca da igreja. Porque a Bíblia diz que o rei Assuero chamou a rainha Vasti e ela rejeitou o chamado. A Bíblia diz que o rei Assuero foi atrás e buscou moças para escolher uma para casar. E um guarda do rei Assuero cuidou da moça. E esse guarda achou graça aos olhos de Esther. E ele cuidava muito bem de Esther. Ele cuidou de Esther. E o rei Assuero, a Bíblia vai dizer que ele se casou com Esther no 7º ano de seu reinado. E quando ele se casou, Esther entra para dentro do palácio. Quando Esther entra para dentro do palácio, Ramã se levanta e persegue os judeus. E declara morte aos judeus. Entenda, Jesus Cristo veio e chamou Israel. Israel não quis. Ele foi escolher moças virgens. Aleluias. E dentre elas, a noiva do Cordeiro. E mandou o Espírito Santo para cuidar dela, para adornar ela. É por isso que somos lindos. Nós somos a esposa do Cordeiro. Aleluia, louvado seja Deus. E está chegando o dia de entrar para dentro do palácio real. A Bíblia diz que o rei Assuero amou Esther mais do que todas as outras. Tem muitas religiões, mas só a igreja de Cristo vai subir no arrebatamento. Só quem é lavado e remido no sangue. Não é placa de igreja. É só quem é lavado, é só a noiva do Cordeiro. Aleluias. E a Bíblia diz que no 7º ano ele casou e colocou coroa real na cabeça da rainha Esther. Entenda-me uma coisa: de Adão até o dilúvio foram 2000 anos. Do dilúvio até Jesus Cristo foram mais 2000 anos. De Jesus Cristo até o ano 2000 foi mais 2000 anos. 6000 anos completos se passaram. Nós estamos no ano 15 do 7º milênio. Não virá outro milênio. Esta é a era do arrebatamento da igreja. Esta é a era. Jesus vai arrebatar esta igreja por esses dias. Ei, meu querido, minha querida, você está estudando para ser médico? Estude mesmo, seja médico. E se você sentir a presença de Deus no meio de uma cirurgia, larga o bisturi para lá e ora, porque Jesus vai curar. Aleluia. Está estudando para ser advogado? Se sentir a presença de Deus defendendo uma causa, aleluia, deixa que Deus vai pôr a palavra na sua boca e o júri vai ser constrangido pela presença. Por que você está dizendo isso, Gabriel? Se você sentir a presença de Deus em algum lugar do mundo, esquece tudo que está em sua volta. Se você estiver numa reunião do trabalho com seu chefe e você sentir a presença de Deus, fecha os olhos e adora a Deus. Se você estiver apresentando um trabalho na escola e você sentir a presença de Deus, esquece a turma, fecha os olhos e adora a Deus. Se você estiver no meio de um ônibus lotado de gente e sentir a presença de Deus, esquece aquele povo e adora a Deus. No meio da rua, andando em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, se você sentir a presença de Deus, adore. Por quê, Gabriel? Porque eu não tenho dúvida que todos aqueles que vão morar no céu sentirão a presença de Deus. E na hora que se sintonizar com Deus, a trombeta toca, a gente ouve e desaparece. E desaparece. Só quem vai, 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 só quem vai. E porque eu não posso, Gabriel, deixar de adorar a Deus em lugares assim, porque aquele que se envergonhar de Deus na presença dos homens não vai subir, o Pai vai se envergonhar dele. Mas nós, irmãos,
Deus, que não temos vergonha do Evangelho, porque isso é poder de Deus. Nós iremos para a glória, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória. Se coloca de pé, só quem vai para a glória, só quem vai morar na glória, só quem vai morar na glória. Adora! Feche os seus olhos. Aquela pessoa que morreu em Cristo irá ressuscitar. A palavra arrebatamento quer dizer ser tirado de um lugar para o outro com violência. É como se eu fosse aí agora e te puxasse daí para cá em questão de milésimos. Assim será o arrebatamento. Nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Marcharemos em direção ao céu. O arcanjo que tocou a trombeta vai na frente marchando. Jesus com a sua noiva à direita. Alamada. Aleluia. E a noiva olhando para ele dizendo: Hosanas, Hosanas, Hosanas ao rei. Quanto tempo eu esperei por isso, Jesus. E Jesus marchando em direção ao céu. Quando chegar nos portais celestiais, eu imagino o arcanjo bradando: abra-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu imagino alguém dizendo: peraí, isso aí já se cumpriu. Que história é essa? Que negócio é esse? Abra logo. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. Alamaia, choravácia. Mas dessa vez Ele não está sozinho, Ele está acompanhado. Tem uma visita para o céu hoje. Quando os portões se abrirem celestiais, eu imagino Gabriel, Miguel, arcanjo, anjo, serafim, querubim, olhando o resplendor da noiva e dizendo: quem é esta? Quem é esta? Quem é esta? E Jesus vai olhar para mim, para você e dizer: esta é a minha noiva, que eu lavei com meu sangue. Eles choraram lá, mas não me negaram. Eles sofreram lá, mas não me negaram. Eles adoraram. Aleluia. Há um presente de Deus para a igreja do arrebatamento, que é a igreja dos últimos dias. Que presente é esse, Gabriel? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Cadê os servos e servas de Deus? Deus vai derramar o espírito agora. Adora, adora. Cadê o Mademe que vai morar na glória? Adora, adora, adora. Adora, 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 adora. Adora. Samuel, canta um hino aqui. Calamanda que achona calabanaraba e choraba. Olá pra calabanaraca e choraba e choraba. Olá macalabanarás. Ei, você que está assistindo esse DVD, a qualquer momento a trombeta vai soar e a Mademe vai desaparecer da terra. Essa igreja não estará mais por aqui. Adore, adore, adore. Deus vai encerrar esse negócio com chave de ouro. Vai, 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 não perca tempo não, meu filho. Glória, glória, glória. Lamanda, que a choraba. Lamandarabanaga. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui. Irmãos, não vamos confundir as coisas. Vamos dar mais tempo para a palavra em congressos. Se há uma geração morrendo é porque não tem mais se alimentado da palavra. Não tem mais prazer na lei do Senhor e nem nela medita de dia e de noite. Aleluia. Feche os seus olhos. Você que está afastado, venha reconciliar aqui agora. Você que não é cristão ainda, venha aceitar a Jesus aqui. Ô glória, está vindo um aqui já. Venha mais, venha mais, venha mais. Eu quero estar no céu. Oh!
Vem mais, vem mais, vem mais. Venha. Venha, 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 venha. Isso, venha mais, venha mais. Ah! Venha, venha reconciliar, venha aceitar Jesus. Isso, vem, vem, vem. Ah! E aí o Magre, valeu as lágrimas ou não valeu? Ó glória. Vem, 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 vem mais, venha, venha. Venha. Ô glória, vem mais, vem mais, vem mais. Isso é o Evangelho de Cristo. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra